administração, questão de número 24. Acerca da organização da administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, julgue o item a seguir. Define-se desconcentração. Veja só, criação de órgão, a gente já sabe que é divisão interna de tarefas, a gente já sabe que existe apenas uma pessoa jurídica envolvida. Como fenômeno administrativo que consiste na distribuição de competências de determinada pessoa jurídica da administração direta para outra pessoa. Quando se fala para outra pessoa jurídica, automaticamente nós estamos falando de uma divisão externa de tarefas. Se a divisão é externa de tarefas, veja, para outra pessoa jurídica, então a pessoa jurídica da administração direta, para outra pessoa, seja ela pública ou privada, nós estamos falando necessariamente de um processo de descentralização. Justamente porque você vai lembrar que a linha de raciocínio é do 10, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, criação de entidade. Aqui tem desconcentração, questão de número 24, é uma questão errada. Para que a gente possa fechar mais esse cenário, questão 25. No que tange ao regime jurídico administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir. As autarquias e as fundações públicas inclui-se entre as entidades que integram a administração pública indireta. Vamos lá. Quando a gente fala na administração pública em sua distribuição, nós temos a administração direta e essa administração direta, ela é constituída pelos entes federativos. Quem são os entes federativos? Nós temos aí a União, nós temos os estados, nós temos os municípios e nós temos o Distrito Federal. Essa é a administração direta. Vamos lá. A administração pública indireta. Na administração pública indireta, qual é a linha de raciocínio que você precisa ter? Na administração indireta, nós temos as autarquias, nós temos as fundações públicas, e quando a gente fala das fundações públicas, a nossa linha de raciocínio deve ser que existem duas fundações, as chamadas fundações autárquicas, que são fundações de direito público, e nós temos as fundações públicas de direito privado. Não esquecer dessa subdivisão. Continuando aí, nós temos as empresas públicas e nós temos as sociedades de economia mista. E nós temos as sociedades de economia mista. Então, quando a gente traça esse cenário, vamos lá. As autarquias e as fundações públicas, independente se é de direito público ou de direito privado, incluem-se as entidades que integram a administração pública indireta. Questão de número 25, veja, a gente acabou de traçar, ela é uma questão correta. Questão CESP, questão de número 26. Em relação à organização administrativa e à licitação administrativa, julgue o item a seguir. Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração indireta, a empresa pública não pode explorar atividade econômica. Nós temos aqui alguns fatores a analisar. Primeiro, nós estamos falando de quem? A entidade que a questão versa envolve uma empresa pública ou envolve as empresas públicas. Aqui, nós temos um cenário envolvendo três grandes fatores. Quais são os três grandes fatores? Nós temos a linha relacionada à personalidade jurídica. Então, personalidade jurídica é o primeiro item.
O segundo item que nós temos é a análise do enquadramento jurídico, ou seja, se está na administração pública direta, na indireta, se é órgão, se é entidade. Então, o enquadramento jurídico. E o terceiro ponto está no viés do regime jurídico apresentado. É a primeira linha que a gente tem que entender o que está sendo perguntado. Vamos lá analisar primeiro a personalidade. Quando a gente fala das empresas públicas ou de qualquer entidade, para saber a personalidade jurídica, ela é definida de qual forma? Não pode esquecer isso. Então, mesmo você que nunca viu direito administrativo, você me escutando, você vai entender o que eu estou falando. Preste atenção aqui. Personalidade jurídica, ela é identificada pelo modo de criação da pessoa jurídica. E aí nós temos dois grandes modos. Ou ela é criada por lei, e aí nesse caso a personalidade será de direito público, ou ela é autorizada por lei, neste caso será de direito privado, porque vai seguir os mesmos trâmites da iniciativa privada. Pense, por exemplo, no Acerte Concursos, que a criação se deu a partir de um registro. A diferença é que, especificamente, aquelas que integram o Estado vai para um cartório de registros públicos, enquanto que, por exemplo, o Acerte Concursos se deu na Junta Comercial. Tá bom? Enfim, então qual é a linha? Personalidade jurídica. No caso das empresas públicas, elas são autorizadas por lei. Se são autorizadas por lei, a lei não é suficiente à criação. Elas são criadas por registro. Se são criadas por registro, automaticamente a personalidade jurídica é de direito privado. Então, já aqui nós já eliminamos a questão. Então, automaticamente a 26 já é errada pelo primeiro item. Porque lembre-se que para a questão estar errada, basta um item estar errado. Por isso que eu digo sempre que você conseguir constatar uma questão errada é mais fácil. Para ela estar certa, todos os itens aqui, eles precisariam estar certos. O primeiro, como já está errado, já foi. Vamos lá. As empresas públicas, elas integram a administração pública indireta. Veja, a administração indireta nós temos as autarquias, as fundações públicas, que podem ser fundações de direito público ou de direito privado, a depender se foram criadas por lei ou autorizadas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então veja que automaticamente nós estamos diante de um cenário em que nós temos necessariamente aqui uma linha de raciocínio em que as empresas públicas, de fato, elas estão inseridas na administração pública indireta. Essa parte, ela está correta. E a empresa pública não pode explorar atividade econômica. Todo cuidado com isso, já temos a ver com a atividade. As empresas públicas, assim como as sociedades de economia mista, elas podem ser criadas para o desempenho de serviços públicos, assim como nós temos um cenário de empresas públicas e sociedades de economia mista que desenvolvem atividades econômicas. Basta a gente pensar em relação às empresas públicas, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, é um banco, desenvolve atividade econômica. Você tem serviços públicos, é o caso, por exemplo, dos Correios. Você tem outros exemplos de empresas, aqui no estado da Bahia, por exemplo, você tem o cenário da Conder, que é uma empresa responsável pelo desenvolvimento urbano, ou seja, pelos aspectos habitacionais da cidade. Tem a ver com a ideia de serviços públicos, porque envolve construção, por exemplo, de moradias, envolve desenvolvimento urbano, enfim. Então as empresas públicas, sim, elas podem desenvolver atividades econômicas, assim como as sociedades de economia mista. Que não podem são as autarquias e as fundações públicas. Então, quando fala assim, ó, que não pode explorar atividade econômica, também é um outro item que torna a questão 26 como uma questão errada.